Graça Global, hoje é a penúltima mensagem da nossa série. Nós temos falado de cidades estratégicas do livro de Atos, porque muito da estratégia do Espírito Santo, ordenando e dirigindo os apóstolos e a igreja primitiva para fazer e cumprir o seu chamado, cumprir o seu ide, está envolvido com as cidades estratégicas que foram escolhidas pelo Espírito para que o Evangelho florescesse e atingisse todo mundo daquela época. E hoje nós vamos falar de Éfeso. Éfeso, uma das cidades mais importantes, é a terceira cidade mais importante do Império Romano. E, desculpa, está entre a terceira, a quarta ou quinta, né, há uma discussão, mas está ali entre as cidades mais importantes, entre as 5 mais importantes do Império Romano. Era a capital da Ásia, e dali de Éfeso, o Evangelho espalhou-se para toda a Ásia Menor, e a igreja de Éfeso se tornou a mais importante igreja do primeiro século, né, da igreja primitiva no Novo Testamento, depois da igreja de Jerusalém, e depois da igreja de Antioquia. Nós já falamos das 2 igrejas, tanto a de Jerusalém quanto a de Antioquia, e Éfeso se torna a terceira igreja mais importante na igreja primitiva. E dali muitas outras igrejas foram plantadas, e dali muitas coisas aconteceram. Passa para mim, por favor, Emanuel, o nome da nossa mensagem é Éfeso, uma fé viva em meio a ruínas antigas, idolatria, discernimento e poder espiritual. A história de Éfeso é uma história interessantíssima. Primeiro, Paulo nunca ficou tanto tempo num lugar. Paulo fica em Éfeso 3 anos. Ele nunca ficou tanto tempo num só lugar. E depois que ele fica 3 anos, quando ele sai, ele deixa pastoreando a igreja de Éfeso o seu mais importante, o seu mais promissor discípulo, que era Timóteo. Era o cara que ele mais investiu. E ele fala para Timóteo: não deixe que te desprezem por causa da tua mocidade. E Timóteo se torna, então, pastor da igreja de Éfeso, dessa cidade que era uma das mais, como eu disse, uma das 5 mais importantes do Império Romano. Essa cidade que era uma cidade estratégica. Por isso que o Espírito Santo e os apóstolos escolhiam com cuidado as cidades aonde eles iam trabalhar. Éfeso não era só a capital da Ásia, mas ela era uma das cidades mais importantes daquele mundo. Ali ficavam 2 coisas muito importantes para os pagãos, obviamente. O culto ao imperador. Ali na Ásia Menor, Éfeso era o centro do culto ao imperador, da adoração a César. E, além de tudo, ali tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, ou de Ártemis, o templo da deusa dos Efésios. Aquele templo era uma obra descomunal, era uma obra, do ponto de vista arquitetônico, maravilhosa, e ali haviam fiéis adoradores de Diana, adoradores de Ártemis, que passavam o ano inteiro peregrinando e indo a Éfeso para adorar a grande deusa dos Efésios. E da mesma forma, né, eu sempre me lembro, teve uma novela que fez muito sucesso no Brasil, uma das que mais fez sucesso no Brasil, eu só vi ela no Vale a Pena Ver de Novo, porque eu não tinha idade para ver ela no original, chamada Roque Santeiro, né? Dizem que Roque Santeiro, o homem debaixo de um santo. O que era a história? O Roque Santeiro era o Zé Wilker, e ele morreu novinho, e disseram que ele tinha feito um milagre. Ele tinha feito um milagre lá, e aí criou-se uma lenda na cidade em torno do milagre de Roque Santeiro. O Roque Santeiro porque o Roque o Santo, né? E aí eu lembro que criou-se uma estrutura de poder em torno daquilo. Então tinha gente que vendia estátua, tinha gente que fazia peregrinação na casa, visita guiada, criou-se toda uma estrutura religiosa em torno da figura do santo, do Roque, que fazia milagres. Alguma coisa como o Padim Paticício, né? É uma ideia dessa, de alguém que foi canonizado popularmente e que as pessoas começaram a adorar. Só que teve um problema na novela. Ele estava vivo. E ele aparece, ele volta. A Regina Duarte faz a viúva dele, né? E ela ganhava vida como a viúva dele, uma figura importante, a famosa viúva porcina.
Só que de repente ele aparece vivo, ele não morreu, e se ele não morreu, ele não fez o milagre que disseram que ele tinha feito. E qual que era a crise da novela? A crise é que ele não podia falar que ele estava vivo, senão ele ia destruir todo o sistema econômico da cidade. Todo mundo que vivia vendendo santinho, vendendo estátua, vendendo isso, vendendo aquilo, ia perder o seu emprego, porque o rock não está morto, está vivo. Aqui é exatamente o mesmo problema que acontece em Éfeso. É exatamente a mesma história. Claro, não morreu, não é que Jesus não morreu, né? Jesus morreu, ressuscitou, mas o fato é que a pregação do evangelho em Éfeso colocou em perigo toda a estrutura econômica que havia em torno da idolatria a Diana, a idolatria que existia em torno de Ártemis, a idolatria que existia em torno dessa deusa, que diziam era a grande deusa dos Efésios, e que dava, além de poder religioso, dava poder financeiro, importância, capital político para essa cidade. Agora deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar, antes da gente ler, para a gente entender. Éfeso era um lugar que era o centro comercial da Ásia Menor, então tinha muito dinheiro envolvido ali. Era uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes, era uma grande cidade, era uma cidade que tinha tribunais de justiça, ali era a sede dos famosos Jogos Panjônicos, que era uma imitação dos Jogos Olímpicos, onde atletas e esportistas daquele mundo se preparavam para competir nesses jogos. Éfeso tinha uma curiosidade, era uma cidade que era cheia de delinquentes. Veja por quê. Porque havia uma lei, ali sei lá, um costume talvez, melhor do que uma lei, de que qualquer pessoa que cometeu um delito, se ela conseguisse atingir o terreno onde ficava o templo de Diana, essa pessoa era absolvida, e não podia ser presa. O que acontecia? Os delinquentes cometiam os delitos, saíam correndo, e iam tentar chegar lá, e ficavam em torno do templo, porque ali eles tinham uma certa liberdade, uma certa paz. Então aquela cidade atraía muita gente de caráter duvidoso. E além de tudo, Éfeso era uma cidade que respirava uma religiosidade pagã, uma adoração idólatra ao imperador e a Diana, a deusa dos Efésios. Agora veja uma coisa, todo lugar onde o evangelho de Jesus Cristo é verdadeiramente pregado, os poderes e os principados e potestades demoníacos, que estão representados na religiosidade, que estão representados na desigualdade, que estão representados na miséria, que prende as pessoas, que amarra as pessoas, que escraviza as pessoas, todos esses poderes do mal, esses poderes demoníacos, são confrontados. Não existe como o evangelho de Jesus ser pregado e os poderes deste mundo permanecerem intactos. Ou seja, há uma guerra, há uma batalha, há uma verdadeira guerra entre o evangelho de Jesus e o poder de Deus contra os principados desse mundo. Claro, não é uma guerra tipo cavaleiro, como é que é lá a Caverna do Dragão, né? Que tem o Vingador contra... Não, a gente sempre acha que são dois poderes iguais. Não, eu sempre vou reforçar. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. Aí você fala, qual que é o poder do diabo e das suas potestades e dos seus principados? O diabo, ele age no poder dado pela desobediência do homem, no início de tudo, no Éden. A rebelião do homem contra Deus deu ao diabo um poder, que foi, creio eu, destituído na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. O diabo, a Bíblia diz claramente que Jesus derrotou os principados e potestades desse mundo e os expôs à vergonha e ao desprezo. Só que aí você fala, tá, mas como é que o diabo ainda opera? Ele ainda opera, e as suas principados e os seus potestades ainda operam na ignorância das pessoas em reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, na prática, o que acontece? Onde o evangelho de Jesus é pregado e as pessoas dizem, pessoal,
Jesus já é o Senhor, Jesus já é o Rei, Jesus já é o general, Jesus já tem todo o poder, Ele já venceu. Aí as pessoas falam, ah é? E aí imediatamente os principados e potestades perdem os seus poderes, porque eles são desmascarados, que na verdade eles não têm poder nenhum, que na verdade eles apenas enganam. Então a pregação do Evangelho nada mais é do que dizer, como a gente leu no Salmo 115, os ídolos têm boca, mas não falam, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam, ou seja, que Deus é esse, como Paulo disse lá em Atenas, que a gente já falou aqui, que Deus é esse que precisa que dê comida na boquinha dele? Que Deus é esse que precisa ser carregado? Que Deus é esse que vocês têm que ficar servindo? Se vocês têm que servir, Ele não é Deus. E aí ele diz, o Deus que eu sirvo, não, esse Deus não, a terra, meu irmão, ele é o estrado dos pés, esse Deus que eu sirvo, ele tem todo o poder, ou seja, a pregação do Evangelho, eu estou simplificando, tá gente, nada mais é do que dizer, gente, esses caras não são nada não, eles não têm força nenhuma, não têm poder nenhum, eles estão apenas enganando vocês, vocês têm que conhecer o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador. Talvez, o que eu estou descrevendo aqui, nada mais é do que um processo que as pessoas chamam de batalha espiritual, e aí você fala, pô, mas eu ouvi batalha espiritual de uma forma muito diferente. Nós vivemos uma época, creio que alguns de vocês viveram, que a batalha espiritual era um negócio, tinha crente que mais falava do diabo do que de Deus, o crente sabia até o nome, me fala, o Adilton sabe do que eu estou falando, né Adilton, você viu assim, o Adilton sabe do que eu estou falando, teve uma pessoa que a gente conhece, falava assim, a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado, tem que fazer libertação disso. A criança nasceu virada, olha, tem que ungir para fazer a libertação disso. Olha, tá mancando com a perna direita, é o demônio tal, que nasceu não sei aonde, vem não sei de onde. Uma vez, não estou brincando, verdade verdadeira, eu estava num seminário de batalha espiritual, e aí falaram assim, pastor, e o demônio tal? Aí ele disse, esse demônio, melhor do que falar o nome de Jesus, é se você ungir o cóccix da pessoa. E aí eu falei, tem dois absurdos nessa história, como que o nome de Jesus não é suficiente para expulsar um demônio? E segundo, por que eu vou botar a mão no cóccix da pessoa? Ah não, é que o demônio é uma serpente que se enrola, e a cauda dela fica onde está o cóccix da pessoa, e esse demônio você tem que falar assim, esse demônio você tem que falar assado, e nesse você joga água, e nesse você joga óleo, e nesse você faz não sei o que lá, e a igreja, nessa situação de tentar entender qual que era a batalha espiritual, se perdeu, e começou a ver, e o crente brasileiro não precisa de muita coisa para cair em teoria da conspiração, qualquer coisa a gente ama a teoria da conspiração, e aí as pessoas surtam. Eu estou falando de uma época de Rebecca Brown, de uma época de Daniel Mastral, de uma época de Harold Cabaleiros, Rony Chaves e Neuza Itioca, com todo respeito à doutora Neuza Itioca, faleceu, todo o trabalho que ela fez pela igreja brasileira, mas muito exagero em algumas coisas. Tem que ungir isso, tem que enterrar aquilo, tem que quebrar não sei o que lá. E aí nós começamos as caças a bruxas, né? Não pode ver filme da Disney, não pode escutar disco do Balão Mágico, essa camiseta é do diabo, essa marca é da igreja de Satanás. E aí o crente começou a ficar desesperado, porque parecia que o diabo dominava o mundo, e o crente andava assim, com medo, com cuidado, não faz barulho que ele acorda. Vocês sabem do que eu estou falando, quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. E aí quando a gente olha para o relato de Atos, você não vê Paulo chegando lá em Éfeso falando, vou jogar óleo ungido aqui no templo de Diana, e vai cair as muralhas, e vou dar 7 voltas em torno do... O que Paulo faz? Nós vamos ler aqui, ele simplesmente, prega o evangelho de Jesus e fala, gente, os outros deuses são só fantoches, só tem um Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é Jesus. Eu sempre digo, onde o nome de Jesus é adorado, aonde o nome de Jesus é glorificado, aonde o nome de Jesus é exaltado, não tem demônio que fique, não tem diabo que permaneça. É só a gente ler os evangelhos, onde Jesus chegava, os demônios falavam, o que você veio fazer aqui para incomodar a gente? E a tarefa da igreja é essa, os demônios dizerem, e a gente não tem que se preocupar com isso. O que vocês estão fazendo que vocês estão me atrapalhando? Por que vocês estão destruindo a minha obra e o meu trabalho?
E agora nós vamos ler Atos 19, do 1 ao 12, depois do 18 ao 20. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Preste atenção. O Antigo Testamento fala várias vezes sobre o Espírito. Não é que eles nunca ouviram sobre o Espírito. O que eles estão dizendo é que nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito desse jeito que você está falando. Do Espírito que desceu no Pentecoste, do Espírito que capacita, do Espírito que habita no crente. Eles falam: a gente nem sabia que existia o Espírito. Aí ele diz: então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles disseram: o batismo de João, responderam eles. De João quem? João o Batista. O que eles estão dizendo? A gente nunca ouviu falar de Jesus. A gente ouviu falar do batismo de arrependimento. Vocês se lembram que alguns discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. E estes que eram discípulos de João Batista, quando apareceu Jesus, tem duas situações. Tem alguns que perceberam: opa, esse é o cara que João falava. Então, se ele falava que o outro é melhor, para que eu vou ficar com o antigo? Eu vou ficar com o novo. E foram para Jesus. E alguns outros, o próprio João Batista falou: gente, não é comigo que vocês têm que ficar não, vocês têm que andar com ele. O que está acontecendo aqui é que Paulo descobriu gente que tinha ouvido falar do batismo de arrependimento, mas eles não tinham ouvido falar do cumprimento daquilo que João Batista pregou. O reino de Deus já veio, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e agora Ele já é o Senhor, e agora Ele nos mandou o Espírito que habita na igreja e capacita a igreja. Então o que Paulo faz? Paulo explica para eles isso, fala: meus irmãos, que bom que vocês creem no arrependimento, que bom que vocês querem o reino de Deus, mas deixa eu contar para vocês, o reino de Deus já veio. Uma parte da missão da igreja é esclarecer o verdadeiro evangelho para quem ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. Uma parte da missão da igreja é dizer: meus irmãos, às vezes você está, eu já disse isso aqui, vou dizer, tem gente que vive um evangelho significa boas novas, boas notícias. Tem gente que vive o evangelho como se não fosse boa notícia. Se o evangelho para a pessoa não é uma boa notícia, significa que ela não está vivendo o evangelho verdadeiro. Se ela não está vivendo o evangelho verdadeiro, ela não serve a Jesus e ela não tem o Espírito Santo de Deus. E aí qual que é a nossa função? Nossa função é pregar o verdadeiro evangelho, dizer: que bom, que legal que você acredita nisso, mas deixa eu te falar, você precisa, num mundo tão sincretista como nós, se a pessoa falar Jesus é legal, a gente já está aceitando. Vamos falar a verdade? Se for famoso, então, nossa, a igreja brasileira tem uma carência. O famoso fala: eu acho Jesus legal, nossa, vem aqui na frente, vem no congresso, vem dar uma palavra, sai no Instagram da igreja, bota minha camiseta, faz e acontece. E falar Jesus é legal não basta, achar Jesus interessante não basta. Eu preciso crer no evangelho verdadeiro, do Deus que se tornou homem, que viveu entre nós, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e agora Ele mora nos céus, e um dia Ele vai voltar para julgar vivos e mortos, e vai destronar todos os poderes, e vai governar as nações debaixo do seu poder para todo sempre. Esse é o evangelho de Jesus. Então não basta, claro, eu também não estou pregando aqui a perseguição que alguns crentes fazem, que é assim: se você acredita num pouquinho diferente de mim, você não é meu irmão. Não, aí também já é um exagero. Eu estou falando dentro de uma divergência saudável, dentro dos limites da ortodoxia e da palavra e do evangelho. A gente tem espaço para discordar de uma coisinha, de outra, entender uma coisa, mas há um limite. E quem passa desse limite não está vivendo o evangelho de Jesus, como o próprio Paulo diz em outro trecho, vive um outro evangelho, que é maldição, é anátema. Então qual que é a nossa função? Permanecer no verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro evangelho, viver o verdadeiro evangelho. E aí, nesse de viver o verdadeiro evangelho, as pessoas que têm uma outra ideia do evangelho falam: mas espera aí, se fulano vive o evangelho, eu não vivo, porque são coisas diferentes. E aí no nosso testemunho, na nossa vida, vai ficando claro qual é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é a única coisa no mundo que tem poder para tirar os poderes do inferno. É a única coisa no mundo que transforma pessoas. É a única coisa no mundo que liberta pessoas. Aí Paulo diz assim, versículo 4: o batismo de João foi um batismo de arrependimento.
Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu sei que aqui tem duas coisas. Nesse trecho aqui, os pentecostais falam, está vendo? O batismo com o Espírito Santo é diferente da salvação. Eles já eram salvos e depois foram cheios do Espírito. E os tradicionais falam, esse texto aqui não quer dizer que línguas estranhas... E fica uma forçação de barra para ambos os lados. O fato é, esses caras não eram cristãos. Eles tinham uma tendência, mas eles nem conheciam a Jesus. Como é que você conhece a Jesus? Você não conhece a Jesus e se acha um cristão. Eles não eram cristãos. Eles se tornam cristãos aqui. Agora aqui acontece um outro fato interessante, que não é norma para a igreja. Aqui é o cumprimento do que Jesus disse, vocês serão os meus discípulos. Em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos Atos capítulo 2, o Espírito Santo descendo em Jerusalém, primeiro check. Nós temos em Atos capítulo 8, o Espírito Santo descendo na Samaria, segundo check. Nós temos em Atos capítulo 10, o Espírito Santo descendo na casa de Cornélio, terceiro check. E nós temos em Atos capítulo 19, o Espírito Santo descendo sobre os Efésios, e aqui é os confins da terra, o quarto check. É Lucas contando como que a estrutura que Jesus disse foi se cumprindo na missão e na vida da igreja. E sim, meus irmãos, o texto fala que eles falaram em outras línguas e eles profetizaram. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. 7, eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Paulo está fazendo o que ele sempre fez, ele começa a pregar na sinagoga, ele começa a pregar entre judeus, ele começa a estar... Por que ele fazia isso, gente? Porque esses judeus já tinham todo um background de Israel, do Antigo Testamento. Então Paulo só dizia assim, gente, eu também já fui como vocês, está vendo tudo isso que vocês esperam? Isso se cumpriu em Jesus Cristo, é muito mais fácil. Então ali ele já começava a formar uma comunidade de discípulos que já tinham não era uma conversão, era uma reorientação. Esses caras já tinham crescido na história de Israel, no Antigo Testamento, sabiam os salmos, sabiam as orações, sabiam os profetas. Paulo só abriu os olhos deles e dizia, Jesus é o cumprimento de todas essas coisas. Só que aí, veja o que aconteceu, alguns deles, porém, se endureceram, sempre acontecia a mesma coisa, e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho. Quem que é caminho com C? É a igreja primitiva, aqueles do caminho. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles. Olha o que Paulo faz, tomando consigo os discípulos, aqueles primeiros e os judeus que se converteram, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Veja, a gente não sabe exatamente quem era esse Tirano. Pelo nome, não devia ser uma pessoa muito boa, concorda? Tanto que ele ensinava, dizem os estudos, que ele ensinava no período onde o sol estava mais baixo, e aí ele alugava a escola dele para Paulo, no período que o sol estava mais alto. Paulo pregava entre as 11 da manhã e as 4 da tarde, na hora que o sol estava estourando. Mas todos os dias Paulo pregava nessa escola de Tirano. Ele pregou ali durante 2 anos, todos os dias. E ali ele formou mais e mais discípulos, e uma igreja ativa e poderosa. Olha lá, isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Agora olha que coisa linda, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Veja, não são só milagres, são milagres extraordinários. A pregação do evangelho num ambiente idólatra, num ambiente pagão, ela veio acompanhada da manifestação dos milagres e do poder de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas acreditavam nessas coisas. Então, quando Paulo pregava e aconteciam milagres e sinais, era uma testificação para aquelas pessoas. Esse cara sabe o que ele está falando, ele está falando a verdade, porque olha o poder que ele tem. Você sabe, você fala assim, mas aonde acontece? Eu sempre tenho uns crentes, né,
classe média alta, que só vive no seu bairro, na sua igrejinha, não conhece nada, e fala, mas eu nem vejo milagre acontecendo hoje em dia. Talvez você não veja no seu mundo. Vai ver os relatos dos pregadores evangelistas na África, nos países mais pobres da África. Meus irmãos, acontecem cruzadas com milhões de pessoas. Tem cruzadas que terminam com pilhas de muletas que as pessoas vão jogando porque elas foram curadas enquanto estavam na cruzada, com pilhas de aparelhos de surdez que as pessoas vão jogando porque elas foram curadas enquanto estavam ali, com gente, tem relatos completamente atuais e verossímeis de gente ressuscitando, de gente levantando dos mortos. Por quê? Porque ali na África, naquele ambiente onde se crê tanto em magia, onde se crê tanto em coisas sincréticas, em tantas coisas ali, o poder do Evangelho também se manifesta com sinais e maravilhas. Nós cremos num Deus que faz milagres, e num Deus que faz milagres extraordinários. Aonde o Evangelho de Jesus é pregado, o poder de Deus se manifesta. E aí, continuando 12, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Aqui é um versículo daqueles que a gente lê, aceita e não sabe explicar muito bem. Alguns querem fazer a gente acreditar que Paulo orava pelos lenços, abençoava os lenços e mandava as pessoas levarem os lenços. Não parece ser isso que o texto está dizendo. O que o texto parece estar dizendo é que as pessoas iam ouvir Paulo, pegavam as coisas dele e levavam para as pessoas e falavam, estava lá no evangelista, estava lá no apóstolo, e as pessoas colocavam sobre os outros eram curados e os espíritos eram expulsos. O fato é, alguns dizem, Paulo nem sabia que as pessoas pegavam os lenços. Não sei. Não dá para a gente dizer. O fato é que Lucas diz isso, que as pessoas levavam os lenços de Paulo e até os lenços curavam e expulsavam demônios. Tamanho era o poder de Deus que se manifestava na cidade de Éfeso. Quanto mais oposição, maior o poder de Deus que se manifesta. Quanto mais as trevas estão se movendo, mais poder de Deus é necessário para que a luz brilhe. E aí é uma coisa linda, né? Não importa o tamanho das trevas, a luz de Deus sempre vai brilhar mais forte. Mas é o demônio, não sei o que lá. Não importa, Deus é maior. Como nós cantamos, nosso Deus é poderoso. Ele é sempre maior, Ele é sempre mais poderoso. Não, mas você não sabe o que esse demônio faz. Não me interessa, Deus é maior. Deus é maior. Aí no versículo, entre o 12 e o 18, conta uma história, que 7 filhos de um certo homem viram Paulo fazendo e falaram, vamos aproveitar esse nome aí também, vamos começar a lucrar, e falaram para o endemoniado, né, em nome de Jesus que Paulo prega, sai desse homem, e o demônio falou o que para aqueles meninos? Paulo eu conheço e Jesus também, mas quem são vocês? E o demônio deu uma coça nesses meninos, para dizer, o nome de Jesus tem poder, mas o nome de Jesus não é um abracadabra que você fala e acontece. Ele precisa ser acompanhado de autoridade, de unção, de vida, de entrega, de conversão, no poder do Espírito. Não é né? Hoje as pessoas falam, qualquer pessoa por aí fala, né? Em nome de Jesus, está amarrado. Tem um cara que eu vejo que ele faz pegadinha no YouTube, ele é muito engraçado, ele chama Ítalo Lucena, e ele faz pegadinha, aí ele fala assim para as pessoas, quando ele vê que a pessoa é evangélica, ele fala para a pessoa assim, eu posso fazer uma oração por você? E aí a pessoa fala, pode. Aí ele fala, Senhor Machado 98, que tudo de ruim venha sobre a vida dessa pessoa. Aí o evangelho fala, está amarrado em nome de Jesus. Aí todo mundo, é instintivo do brasileiro, pode ser crente, espírita, qualquer coisa, fala, está amarrado. Não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus tem poder se acompanhado de uma revelação de quem Jesus é, do poder do Espírito, do enchimento do Espírito, de uma vida de santificação, de uma vida debaixo da autoridade do poder de Deus. E aí no versículo 18 a história continua. Muitos dos que creram vinham, olha que lindo, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Veja aqui uma coisa. A primeira marca de um verdadeiro avivamento é que há confissão de pecados. No primeiro grande despertamento, quando Jonathan Edwards pregava
um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, lá em 1730, as pessoas começaram a chorar, no meio da pregação. Ele lia o sermão, vamos concordar que ele não era uma pessoa muito eloquente, ele lia o sermão, e as pessoas começaram a chorar e dizer, Senhor, me perdoa, e ele ficou muito assustado com aquilo. Quando acabou aquilo, nos próximos dias e nas próximas semanas, o relato de Jonathan Edwards era, você anda nas ruas de North Hampshire, e você escuta as pessoas chorando dentro de casa, clamando perdão pelos seus pecados. Os prostíbulos fecharam, os bares fecharam, e ele diz, não é incomum você encontrar gente caída no meio da rua, clamando perdão pelos pecados. Um verdadeiro avivamento, a primeira marca, é que os pecadores se arrependem, e eles confessam os seus pecados, e eles publicamente dizem, nós estávamos errados, e nós queremos pedir perdão a Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Éfeso era uma cidade conhecida pelas práticas ocultistas, tinha gente que trabalhava com capiroto lá, à torta e à direito. O que aconteceu? Essas pessoas voluntariamente começaram a trazer os seus livros, para serem queimados. Primeira coisa, esses livros eram muito valiosos. Aqui diz 50 mil dracmas, isso dá em torno de um salário, de um valor correspondente a um salário de 150 anos. Uma dracma era o valor de um dia de trabalho, bem trabalhado. 50 mil dividido por 365 dá em torno de 150, é como se fosse 150 anos, de remuneração. Tamanho valor daquele livro. As pessoas podiam vender os seus livros, elas podiam falar, bom, não quero mais, mas isso aqui eu paguei muito caro, é edição de luxo, capa dura, capa de couro, eu vou vender, vou botar no eBay, Éfeso, sei lá, eu vou botar no Amazon da Ásia Menor, sei lá para vender, não vou perder dinheiro, não, o que não serve para mim, não serve para ninguém, vai ser queimado e vai ser destruído. A marca de um verdadeiro avivamento, as pessoas começaram a ter a vida transformada publicamente, começaram a ter suas vidas transformadas de forma notória, coletiva, e aí a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. De novo, a gente não tem que se preocupar, a nossa única preocupação tem que ser pregar o verdadeiro evangelho e viver o verdadeiro evangelho. Onde o evangelho de Jesus é pregado, e aonde o evangelho de Jesus é vivido, os poderes das trevas são desmascarados. Mas é uma guerra, não se engane, a guerra é no sentido de que os demônios querem nos enfraquecer, para que nós não os desmascaremos, para que a igreja não fale que eles não têm poder mais, que Jesus já é o Senhor. E aí, o trabalho é do diabo resistindo à igreja, para que a igreja não cumpra o seu papel, não cumpra a sua função, não pregue a Jesus. E aí Paulo, na carta aos Efésios, diz que essa guerra a gente luta com a armadura certa, com a armadura de Deus. Vamos ver esse texto tão famoso, passa para mim, Emanuel, por favor, Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 18, famosíssimo trecho final da carta aos Efésios de Paulo, que Paulo diz assim, finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar mais firmes contra as ciladas do diabo. Veja o versículo 2, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A primeira coisa aqui, meus irmãos, Paulo é muito claro, às vezes o mal tem um nome, tem uma cara, como teve com Hitler, como teve com Stalin, como teve com tantos ditadores malditos, que pisaram na terra, que destruíram gente, que mataram pessoas, que fizeram seus projetos de poder, de esquerda, de direita, de qualquer, desculpa a expressão, porcaria de ideologia, mas pessoas más que destruíram vidas e mataram vidas. A gente sabe o nome, a gente sabe o CPF, a gente sabe a cara, mas Paulo está dizendo, não se enganem, a luta não é contra essas pessoas são apenas uma manifestação física,
de algo que é muito espiritual. Nossa guerra é contra principados e potestades, poderes dominadores desse mundo, os poderes que habitam nas trevas, no mundo espiritual, e que lutam contra nós. Aí você fala, como é que se dá essa guerra? Eu não sei, mas eu sei que essa guerra existe. Vários trechos da Bíblia são muito misteriosos. No Antigo Testamento, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel fala para Daniel assim: eu tentei chegar antes, mas o príncipe da Pérsia me segurou. Aí você fala, o que significa isso? Se você está esperando que eu responda, desculpa, você vai ter que ir em outra igreja, ver outro vídeo no YouTube, que eu não vou responder, não sei. Mas eu sei que aconteceu. Aí, o Novo Testamento diz que Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. E aí você fala, primeiro, como que eles ficaram sabendo disso? Quem contou para eles? Aí Judas fala que uma parte dos demônios está reservada e guardada para o dia final. Aí você fala, o que esses demônios fizeram de pior do que eles já fizeram antes? Tem coisas no mundo espiritual que a gente não tem muita certeza, mas a gente tem uma certeza: elas existem. Há uma guerra espiritual, há forças ocultas, contrárias ao Evangelho de Jesus, e a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Aí Paulo diz: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. É claro que Paulo não está falando para você colocar uma armadura literal. Paulo está dizendo, você vai vestir a palavra de Deus como se ela fosse uma armadura, que te protege e te guarda, como uma armadura guarda um guerreiro. E aí vamos ver, né, o que diz a armadura, versículo 14, assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que é essa armadura? Eu quero terminar falando sobre essa armadura rapidamente. Ele começa falando sobre o cinturão da verdade, o cinto da verdade. O cinto na armadura é aquilo que dá a firmeza para toda a armadura, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, ela segura, o cinto segura. A verdade, meus irmãos, a verdade que é Cristo, a verdade que é uma pessoa, mas a verdade que tem uma manifestação objetiva no nosso mundo. Tem verdade e tem mentira, tem certo e tem errado, tem preto, tem branco, ou seja, a gente tem que defender a verdade. É essa verdade revelada em Jesus, manifestada em Jesus, que equilibra a nossa vida e que segura a nossa vida toda no lugar. Nós somos segurados, sei lá, como um espartilho segurava as mulheres antigamente, daquela travada, aquela acertada na coluna, pela verdade de Cristo Jesus. É a verdade de Cristo Jesus, do Evangelho de Jesus, que coloca todas as coisas no seu lugar, que nos dá firmeza, que nos dá a certeza de continuarmos a cumprir a missão de Jesus. A segunda coisa que ele fala é da couraça da justiça. E o que é a couraça? É o que protege o peitoral. O que é a justiça? É a certeza daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo fez por nós. Ou seja, o que nos protege? Protege o nosso coração, protege contra setas malignas fatais. É a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. É a certeza do que Cristo Jesus fez por nós, é a certeza daquilo que Ele nos transforma, santos, amados por Deus. Deus não está contra, Deus está a nosso favor. Na hora da luta, muitas vezes Satanás vai fazer a gente duvidar de quem nós somos em Cristo Jesus. Satanás vai soprar nos nossos ouvidos, você não é amado por Deus, se Deus te amasse, Ele não deixava você passar por isso, você não é tão bom assim, porque se você fosse, olha o fulano, com fulano não acontece isso, com você acontece, fulano não pensa isso, você pensa.
A couraça da justiça é a certeza de que não é nos nossos méritos, mas é nos méritos de Jesus. Não é no meu poder, mas é no poder do Espírito. É naquilo que Cristo fez por mim. E aí eu consigo permanecer. A terceira coisa que ele fala é os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da paz. Os pés falam de movimento. E ele fala, tenha nos seus pés, sempre, a prontidão de pregar o Evangelho que pacifica. O crente não pode ser preguiçoso. O crente não pode ser alguém que causa mais tumulto do que paz. O crente tem que ser alguém que traz a paz de Jesus, que aplica a paz do Evangelho, que tem nos pés por onde vai, aonde coloca a missão de Deus de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho da paz, o Evangelho que pacifica, o Evangelho que transforma. E veja, a palavra é prontidão. Tinha uma música que o Raiz Coral cantava antigamente, que falava assim, estou pronto, sempre pronto. Eu tenho que estar sempre pronto. Sempre pronto. No 16 ele diz, usem o escudo da fé. O Capitão América mostra para a gente isso, né? O escudo serve para um monte... nos filmes medievais, né, de guerra medieval, eles faziam aquelas barreiras, né, e faziam um muro, com o escudo do lado do outro, e faziam um muro impenetrável, em cima e embaixo. Paulo está dizendo, a fé é esse escudo. Não que a fé, veja bem, tem uma linha teológica no Brasil e no mundo, que coloca a fé como se ela fosse uma arma que às vezes funciona até contra o próprio Deus. A pessoa diz assim, vou explicar, quem tem fé, Deus cura sempre, basta ter fé, se morreu é porque não teve fé, porque Deus sempre quer curar. Vocês já ouviram isso? Na prática, você está falando, Deus, não importa o que o Senhor quer, eu tenho fé, o Senhor vai fazer o que eu quero. A fé não pode ser uma arma contra a vontade de Deus. A fé não é a certeza de que Deus vai fazer o que eu quero. A fé é a certeza de que Deus é poderoso, de que Deus é soberano, de que Ele é o Rei sobre toda a terra. É a certeza de que tudo que o Evangelho diz é verdade, e eu acredito, eu aplico a minha vida. Então eu vou resistindo ao que o diabo está dizendo, peraí, isso aí que você está falando é mentira, isso aí que você está falando é mentira, isso aí que você está falando é mentira. Eu sei a verdade, eu tenho fé nessa verdade. Eu acredito nessa verdade, eu empenho a minha vida nessa verdade. E a gente vai abrindo o caminho e resistindo às tentativas de ataque do inimigo. Aí ele diz, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, a mente. O que protege os nossos pensamentos? O que protege o cerne do nosso ser? A salvação, a certeza da salvação. O salmista diz em determinado momento, restitui-me a alegria da salvação. A certeza de que eu pertenço a Jesus, de que Ele me deu vida eterna. A certeza de que eu pertenço a Ele, e que a minha vida é totalmente dEle. Isso protege os nossos pensamentos. Isso nos dá paz. E aí por último ele diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é um instrumento de ataque, tudo aqui é instrumento de defesa. Talvez o escudo você vai dando uma empurradinha, talvez funcione também como ataque, como defesa, mas a espada é um instrumento de ataque. Como é que você ataca o inimigo com a palavra de Deus? Como é que Jesus combateu Satanás? Está escrito. Jesus podia falar, Satanás, você sabe quem eu sou? Vaza. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Como é que nós combatemos as tentativas de Satanás contra nós? Com a palavra de Deus. Uma dica, hein? Não basta, não é que você vai dar uma bibliada na cabeça do endemoniado, não é isso. Às vezes funciona, sei lá, né? Mas não é isso. Para a gente usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus, ter revelação da palavra de Deus. E aí essa palavra é uma arma poderosa. Jesus disse que o Espírito, o Paráclito, ele nos faria lembrar daquilo que ele disse, e ele nos daria coisas a dizer. Na hora da perseguição, você pode ver, no livro de Atos está cheio desses casos.
os discípulos, os apóstolos são colocados contra a parede, eles têm que se defender. E aí você fala, pô, Pedro não vai saber o que falar. Esse cara vai falar besteira. E aí ele vai lá e fala cheio do Espírito, coisas maravilhosas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que fala. Eu e você precisamos ter a boca cheia e a vida cheia da palavra de Deus, para lutarmos contra principados e potestades. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí Paulo está dizendo, tudo isso precisa ser regado com oração. Orem, 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 estejam atentos, vigilantes. Eu já falei aqui, vou falar de novo, tem um livro muito legal, do C.S. Lewis, que se chama Cartas de um Velho Diabo a Seu Aprendiz, que ele fala sobre as estratégias, é um diabo que está se aposentando, e ele vai contar para o novo que vai substituir ele, quais são as melhores estratégias para destruir a igreja de Jesus. E esse livro é brilhante, se você puder, leia, deve estar no desconto na Black Friday aí, você aproveita, compra aí, e já faz essa leitura. A gente precisa ter a certeza, meus irmãos, de que nós, e eu quero encerrar com isso, queria chamar o pessoal da banda para a gente cantar uma música para encerrar, com a certeza de duas coisas. A guerra espiritual existe, três coisas. A guerra espiritual existe, Jesus já é o vencedor, mas nós precisamos vigiar em todo o tempo. Se você puder fechar